Glória a Deus. Aqui quem cumprimenta a todos é o pastor Laércio, da Igreja Apostólica Edificada em Jesus. A Igreja Apostólica Edificada em Jesus fica aqui na Vila Proma, Rua Ivan Ubrich, 1975. Que Deus abençoe a todos. Vou ler aqui uma santa palavra do Senhor que fala sobre o batismo. Livro de Mateus 3, versículo 11. Eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui eu vou pegar só o batismo do arrependimento, que é o batismo das águas. Aqui o João estava batizando aqui no Rio Jordão, batismo de arrependimento. O que é batismo então? Batismo é arrependimento de pecados. Então, por isso que a Bíblia mostra que o batismo, amados ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, o batismo tem que ser o batismo de adulto, arrependimento. Uma criança, por exemplo, não tem do que se arrepender. Se você puxar a sua Bíblia Sagrada, vamos ler junto, em Lucas 2, verso ali 21 a seguir, vamos ler Lucas 2, você pode aí pegar a tua Bíblia e ver que aqui em Lucas, versículo 2, versículo 21 e 22, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ter concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Então vemos aqui, amados irmãos, que Maria e José, eles, quando Jesus tinha apenas 8 dias de vida, Maria e José levaram então Jesus no templo para apresentar a Deus, não para batizar, porque batismo de criança na Bíblia Sagrada não existe, porque do que uma criança vai se arrepender. Então vemos que Jesus, ele foi batizado quando tinha aí quase 30 anos aí, quando Jesus foi batizado. Foi o batismo de adulto. Se você for ver então a Bíblia Sagrada também, lá em Lucas 3, versículo 21 ao 23, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti tenho comprazido. E o mesmo Jesus começava a ser quase 30 anos. Então vemos aqui que quando Jesus ele desceu as águas do batismo, quase tinha 30 anos. Então 30 anos. Então o batismo pela Bíblia tem que ser o batismo de adulto. Uma criança, por exemplo, se uma criança ela morrer criança, ela vai para o céu. O próprio mesmo Jesus falou ali em Mateus 19, 14. Vamos ler aqui também Mateus 19, 14, para você ver que o próprio Jesus disse que se uma criança dos tais, ela é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Mateus 19, 13 e 14. Trouxeram então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então vemos que os meninos, criança, se eles morrer, eles vão para o céu. Por isso então que um batismo de criança não foi inventado pelo homem, mas Jesus ele quer então o batismo do adulto. Se uma criança morrer, então ela vai para o céu, uma criança. Agora um adulto, ele precisa cumprir essa justiça divina, que é o batismo. Tem que ser o batismo de adulto a pessoa. Então ele aceita Jesus como seu salvador da sua alma. Aí ele vai se preparar, ele vai se libertar dos seus pecados, das suas vaidades, do mundanismo, largar ali as tradições, as vaidades dessa terra, e ele vai se preparar, ele vai se converter, aleluia, para depois descer as águas
do batismo, como fala em Atos 3, verso 19. Lemos aqui também Atos 3, versículo 19. Lemos aqui então Atos 3, verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Está vendo? Então a pessoa, quando aceita Jesus, está se arrependendo, aí ele vai entrar em processo da libertação. Quando estiver liberto, ele está convertido, aí o pastor da igreja, aí o presbítero, ele levará até lá o rio, aonde será batizado então no batismo, que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ensina também a Bíblia Sagrada, lá no livro de Mateus 28, versículo 19, que lemos então pela Bíblia Sagrada. Mateus 28, verso 19, diz bem assim, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ide e ensinar, ide e ensina a verdade, a palavra. Depois que a pessoa estiver liberta, transformada, aí então será levado no rio e batizará então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Santíssima Trindade. Por isso que você, ouvintes, é necessário você aceitar Jesus, se converter para ser batizado, para que possa herdar o reino do céu. Lemos também em Marcos 16, lemos aqui então Marcos capítulo 16 da santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Marcos 16, aleluia, louvado seja o Senhor. Versículo 15 e 16: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então vemos aqui as palavras de Cristo. Mandou os discípulos pregar a palavra por todo o mundo, para ensinar, pregar a palavra, e aleluia, e pregar o evangelho a toda criatura, todo o povo. E aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer vai ser condenado. Por isso que hoje é pregado as Escrituras Sagradas, e aquele que crê em Jesus, ele vai aceitar Jesus, se preparar, vai se batizar para ir morar no céu. Mas o batismo é pela Bíblia Sagrada, é o batismo do adulto. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que condenação é essa, pastor Laércio? Condenação é essa: negou Jesus, não vai morar no céu, simplesmente será lançado no inferno. Por isso, ouvintes, se prepare. Jesus te ama e Jesus Cristo ele quer te salvar. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.